Na qualidade de sacerdote, tenho cumprido e feito cumprir em nosso ministério todos os decretos que protege o povo, que visa a proteção do povo neste período de pandemia. O uso do álcool em gel se tornou obrigatório em nossas reuniões. Nenhum membro vem sem a máscara. O distanciamento estamos mantendo fielmente em nosso templo. Não precisa o decreto, quando diz acerca da redução de 30% de frequentadores, porque automaticamente, com o medo que a mídia podre gerou nas pessoas, o pânico, o terror, automaticamente os frequentadores já reduziram nas igrejas 70%, 80%. Muitos preferem ficarem com seus familiares em casa, acompanhando as atividades na rede social, cultos online. E é assim que acontece. Então não precisa tomar essa medida e dizer, olha, é 30%. Não, porque talvez até menos estão frequentando. Porque a mídia podre, o poder comunista gerou pavor. Não foi passado de forma inteligente para a população o poder deste vírus. Simplesmente amedrontou o povo, confinou o povo em casa e isto aconteceu e está acontecendo. Já ouvi relatos de pessoas querendo até ceifar as suas próprias vidas devido à depressão. Senhores, senhoras, que ficam em casa e ligam a televisão e é 24 horas só desgraça, só ruína, só morte, números fantasiosos e números invisíveis de morte, é isso, aquilo. Então, amedrontou a população, gerou medo na população. E eu tenho cuidado em cumprir todos os decretos. Eu até parabenizo o prefeito do meu município. Os decretos dele são decretos bem flexíveis. Não é decretos baseado em perseguição política, isso ou aquilo, como a gente vê em muitos lugares. Não. Ele tem feito decretos flexíveis, decretos inteligentes, decreto que protege a população, mas não gera uma destruição no município. Eu parabenizo o prefeito do meu município. Eu discordo, seja o decreto do meu município, do meu estado, do Brasil, eu agora quero falar na qualidade de sacerdote. Como cidadão, eu tenho que obedecer tudo, qualquer decreto, na qualidade de cidadão. Lembrando que tem uma Constituição. Quando se fala, quando eu falo como sacerdote, a Constituição, no artigo 5º, o 6º parágrafo, me protege, fala que é inviolável os nossos cultos, somos protegidos, o local onde cultuamos, vamos ver se é isso mesmo, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, falando como sacerdote, esta Constituição, ela me dá direito a cultuar ao Senhor dos Exércitos e o local tem que ser protegido. A polícia não pode usar o seu poder, como a gente está vendo em muitos lugares, para fechar a igreja, para levar
pastor, padre, presos, não. Não é isso. Isso é uma violação da Constituição. É uma violação. Precisa ser respeitada. Por isso que eu entendo que o Supremo Tribunal Federal fez uma lambança quando tirou do presidente o poder de fazer um decreto para a nação, transferindo para municípios e estados. Muitos prefeitos, governadores, eles têm agido de forma arbitrária. Eles têm agido de forma assustadora, ferindo a Constituição. E concordo com os decretos, tenho obedecido, tenho procurado, obedecer todos os decretos, embora nunca parei de cultuar o Senhor, e aqueles que desejam cultuar o Senhor, o templo vai estar aberto. Para quem deseja cultuar o Senhor. Claro que a gente está tomando essas medidas, distanciamento, reduziu as cadeiras, tal, essa coisa toda. Mas nós, nesta pandemia, não podemos deixar de cultuar a Deus. O Brasil precisa de oração. O povo precisa de oração. A esperança do mundo é a igreja. Quando aquele que está amedrontado, aquele que está com depressão, aquele que está angustiado, ele vai à igreja num dia de culto buscar uma oração, uma palavra, algo desta natureza, e o templo estando fechado, qual a esperança dessa pessoa? Muitas pessoas acabam ceifando as suas vidas. A igreja é o sal da terra. A igreja é a luz do mundo. A igreja é a esperança. A esperança para esta terra doente, esta terra ferida. Obedeço os decretos, a Constituição tem que ser, não pode ser violada. Acima de decreto e Constituição, existe um compromisso com o Deus eterno e com esta palavra, que é viva e eficaz. E um ponto que eu, particularmente, não é obrigado todos discordarem, mas eu, na qualidade de sacerdote, eu não posso concordar com aquela observação, aquele ponto que diz que temos que ter um medidor de temperatura e devemos ficar na porta do templo. Aquela pessoa que estiver febril, 37 graus, não sei quanto, acima, ela tem que voltar para casa. Eu discordo, porque o tempo todo eu prego que Jesus cura, eu prego que Jesus salva, eu prego que Jesus liberta. O tempo todo. E não é uma pandemia que vai mudar a minha fé em Jesus acerca de cura. Ele me curou de úlcera, ele me curou de gastrite, ele já me fez tanta coisa na minha vida, ele curou o meu avô de câncer, ele fez tanta coisa e agora eu vou pensar o contrário? Curou a minha mãe de diabetes, eu vou deixar de acreditar nele? Esta pandemia, seja Covid, Corona, seja o capeta que for, isto não é nada diante do poder do Deus que eu conheço. Não é nada. Eu não posso ficar com um termômetro medindo a temperatura do povo de forma alguma. Porque eu não vou ter paz. Chegar uma pessoa em estado febril na minha igreja e eu falar, vai para sua casa. Eu não vou dizer isso, eu vou dizer, entre e você vai sair curado daqui. Você chegou doente, mas você vai sair curado. Eu não posso mandar as pessoas ficarem em casa. Eu não posso mandar os doentes ficarem em casa. Olha para você ver, que maluquice é essa? Eu estou assustado quando eu observo muitos colegas de ministério falando, doentes, fiquem em casa. Pelo amor de Deus, o tempo inteiro nós falamos, vem os doentes para a igreja. Jesus falou o seguinte, olha, vocês porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus curou a sogra de Pedro que estava com febre alta, já convulsionando, Jesus curou. Jesus ressuscita Lázaro.
que está morto há 4 dias. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus cura leprosos. Jesus cura cego. Jesus restaura a visão de cegos, faz o paralítico andar, faz o mudo ouvir, faz o surdo ouvir, o mudo falar. Jesus fez isso. Aí eu vou mandar o doente ficar em casa? Eu não posso fazer isso. Não é questão de violar decreto, não. Muitas pessoas podem até me julgar como bem entende, não tem problema. Mas eu creio nesta palavra. E eu não posso fazer uma reunião agora em pandemia por causa, do distanciamento, dizer vem todos os doentes, mas todos os doentes, seja a doença que for, seja câncer, seja AIDS, seja coronavírus, seja febre, seja malária, seja maleta, seja o diabo que for, a doença que for, seja o que for. Se você quiser que eu oro com você, você pode me avisar. Se você tem condição de vir ao templo, venha ao templo, marque comigo, para a gente poder marcar uma reunião para orar com você, onde não vai dar aglomeração de pessoas, mas se você não tem condição, vou à sua casa e oro com você. E a Bíblia diz que a oração do justo, e vou ungir você com o óleo da fé, e o doente vai ficar sarado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome se tomar alguma coisa mortífera, não fará dano alguma, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus sempre teve essa preocupação. Vai, cura os doentes, vai, cura os enfermos, vai, cura as pessoas. Eu não posso dizer para o doente fique em casa. Eu prefiro dizer para você que está sadio, fique em casa, acompanhe os nossos cultos online, as nossas reuniões online. Mas você que está doente, vem para o templo e eu vou orar com você e você vai ser curado. E eu estou amparado, é inviolável o local e o direito de cultuar o Senhor. Então, eu estou amparado pela Constituição. Primeiro que tem esta aqui, que direciona, que gera toda a fé que eu tenho no Deus Altíssimo, que é a palavra, que é a base. E depois no meu país tem a Constituição que me assegura, me dar direito de cultuar o meu Deus. Não sou ignorante, eu respeito tudo isso que eu falei. Temos usado máscaras, temos usado o álcool em gel, temos usado o álcool 70, temos mantido o distanciamento, temos feito o possível, mas não posso desmotivar o meu povo. Hoje a nossa frequência está dando menos de 30%, mas é que o povo quer ficar em casa e eu tenho que respeitar. Aqueles que querem ficar em casa, fiquem em casa. Aqueles que estão vindo para as nossas reuniões, quem ficou em casa, não critique quem está vindo. Quem está vindo, não critique quem ficou em casa. Não é uma guerra de fé, quem tem mais fé, quem tem menos fé. Não critique. Agora, quem quiser vir, eu jamais vou dizer fique em casa, porque a vida inteira eu preguei a palavra, cumprindo o ide por todo mundo e pregai o evangelho, a vida inteira eu tenho falado. Deus tem uma palavra para você, venha à igreja. Pode dizer, vamos mudar o método. Claro que vamos mudar o método de ser igreja, vamos a igreja primitiva reunia nas casas, vamos mudar um monte de coisa, claro que vamos. É lógico isso, mas hoje ainda, o templo é a base onde os cristãos reúnem e formam a igreja, se tornando o corpo de Cristo, formando a igreja, e as pessoas saem dali edificadas, curadas, com a fé restaurada. Então, parabéns todos vocês, prefeitos, governadores, que de verdade aqueles que estão pensando mesmo na proteção do povo, que Deus abençoe muito vocês, e em breve o Brasil vai ficar livre dessa pandemônio, em nome de Jesus. Deus vai sarar a nossa terra. A Bíblia diz
Se este povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Presidente Bolsonaro, que Deus eterno te abençoe. Você está no caminho certo, falando que a igreja, sempre você defendeu que a igreja é serviço essencial e é, porque a resposta para a cura deste Covid-19 está na oração do povo de Deus. Se este povo que clama pelo meu nome, se este povo, todo mundo sabe disso, aqueles que de verdade conhece o sentido do verdadeiro amor, conhece a palavra amor, ama o próximo, sabe que a igreja é essencial. O presidente dos Estados Unidos declarou isso em uma nota. Falou, igreja é essencial e os governadores têm que abrir os templos porque a América precisa de oração, mais oração e não igreja fechada. A América precisa de igreja aberta e ele usou mais na live dele, no discurso dele. Se os governadores não abrirem, eu vou passar por cima. É isso que tem que acontecer. Nós precisamos. E todo o povo que tem acompanhado os nossos cultos presencial, todo o povo, Deus tem guardado esse povo, Deus tem cuidado. Nem gripezinha ninguém nunca teve. O Deus de Israel tem cuidado de nós e continuará cuidando. Que o Deus de Abraão abençoe todos vocês. Fiquem na paz.